Nintendo DS em 2026 e nesse vídeo eu vou mostrar tudo que esse console é capaz, seja aqui com seus jogos exclusivos, com o R4, emuladores, traduções de jogos e muito mais. E pessoal, antes da gente fazer um unboxing aqui do meu Nintendo DS, vamos falar aqui rapidamente onde você pode comprar o seu DS, que pra mim é um dos melhores consoles portáteis que você pode comprar barato. Claro que não existe mais nada barato no mundo, mas se você for comparar com 3DS, Nintendo Switch, PS Vita, PSP, o DS normalmente é o mais barato. Então a minha primeira recomendação é, claro, Barateiro Games. Vocês já conhecem a qualidade da loja, já vem com garantia e também já vem com o kit R4. Outra opção muito interessante que eu fiquei sabendo esses dias é que tem tanto na Shopee como também no AliExpress. É um DS recondicionado, mas ele praticamente vem novo para você e também por um valor justo. E isso eu achei bem interessante, né? Se vocês apoiarem, eu posso comprar e trazer aqui no canal. E por último a gente tem a opção mais tradicional, que foi a que eu fiz, que foi garimpando na OLX. Eu vi diversos anúncios, você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque tem uns DS que tá surrado, mas eu consegui achar um assim bem conservado por esse valor aí. Então é questão de você ter paciência, garimpar, e você vai encontrar tanto na OLX como no Marketplace. E agora sim, bora de unboxing. E eu coloquei aqui tudo em uma caixa só, porque eu também comprei uns acessórios na Shopee, que eu vou mostrar pra vocês, e quem tiver interesse eu também vou deixar um link aí na descrição. Começando aqui com um carregador, que eu não sabia se eu ia precisar ou não, e acabou que eu não precisei, porque eles mandaram um carregador original, né, quando eu comprei lá no anúncio, que ele não falou que mandava, mas mandou. Mas esse aqui também é bem legal, porque ele tem aqui o padrão brasileiro, né, que é esses dois pinos, e vem aqui com a entrada do DS, só que como ele mandou o original, eu acho que eu vou acabar usando o original, né, se bem que não sei se tem muita diferença, né, mas ó, dá pra ver, ó, oficial Nintendo, só que ele tem esse padrão europeu, então você tem que usar um adaptador, mas tá aí. Também aproveitei e comprei uma casezinha, né, de transporte, muito boa, e dentro da case eu coloquei aqui o nosso DS. É bom que tem uma redinha aqui do lado, né, tanto para colocar o carregador, um fone de ouvido ou algum jogo, mas dificilmente você vai comprar um jogo para DS, né, porque, editor, coloca aí na tela o preço de um jogo de DS. E aqui temos ele, o nosso DS Lite, que é uma das milhares de versões que tem, mas essa eu gosto bastante, né, porque ele não tem uma câmera, que é totalmente desnecessário aqui na minha opinião. E um grande diferencial em relação a outros modelos é que ele tem entrada de cartucho. De lei, derrubando coisa aqui no canal. Então se você tiver por algum motivo um cartucho de Game Boy Advance, assim como eu tenho, né, claro, esse aqui é paralelo, né, eu comprei no AliExpress, não é original, mas tá aí, mano, tem uma qualidade até que boa, bem bonitinho o cartucho. Aqui no DS Lite você pode encaixar, acho que é o contrário, e jogar o seu Game Boy Advance. Fica um pedaço aqui pra fora, mas não incomoda nada na gameplay. Então antes de eu mostrar aqui os detalhes do nosso DS Lite, tem mais um item na nossa caixa que eu acabei esquecendo de mostrar, que talvez seja o item mais importante para quem tem um DS, independente da versão, que é claro que eu tô falando aqui do R4. Que esse aqui, pessoal, eu peguei lá na Barateiro Games, que vocês já devem conhecer. Eu já trouxe PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. E um grande diferencial da loja que eu sempre falo aqui no canal é o seu suporte. Quem compra lá na Barateiro Games sempre ganha esse papelzinho, né, que inclusive eu amassei um pouco. Você pode chamar eles no WhatsApp de segunda a sexta e tirar todas as dúvidas. Ah, Lopes, não sei como coloca jogo. Ah, Lopes, deu algum problema? Eles vão te ajudar com o suporte vitalício deles. Isso aqui é bem legal. E aqui no kit R4 vai bem completinho, tá? Claro, vem aqui o R4, que pra quem não sabe é como se fosse um jogo de DS, só que ele tem um cartão de memória lotado de jogo, também tem emuladores, e ele vai funcionar no DS, obviamente, só que ele também funciona no 3DS. Claro que você só vai jogar jogos de DS, mas isso aqui é bem legal porque também fica seus saves. Também eles mandaram aqui uns adesivos e 2 leitores de cartão de memória, né, pra você colocar mais jogos, remover jogos, enfim, bem legal, né, que você já corta um gasto à parte que você teria que comprar, né, caso queira colocar novos jogos. Eu acho difícil porque já vem com muito jogo traduzido, emuladores, jogos retrô também traduzidos, então bem completinho esse R4. E agora mostrando aqui o meu DS Lite pra vocês, que, pessoal, isso aqui tá parecendo um console novo, nem parece que tem mais de 20 anos. Também vem aqui com a canetinha original, e eu fiquei assustado quando eu vi o estado de preservação desse console, ainda mais pelo preço que eu paguei, né, que tava um pouquinho elevado, mas ele reflete na qualidade do produto. E saca só que coisa linda tá esse nosso
DS aqui prateado. Inclusive, eu tive um... Na verdade, eu não tive um. Meu primo tinha um DS. Era um DS Lite, só que branco. E eu zerei aquele New Super Mario Bros. Fez parte da minha infância, né? Não era meu, mas eu jogava do meu primo, eu roubava dele. E o DS Lite, infelizmente, ele não tem meio que um menu, né? É só você colocar o cartucho e jogar. Não tem muito o que fazer aqui, né? Se você não for desbloquear o console. Por isso, eu recomendo muito que vocês comprem um R4, que você vai usar aqui, né? Como se fosse um cartucho normal. Então, vamos encaixar aqui. Tava ao contrário. E agora, quando a gente liga ao console, saca só a mágica que vai acontecer, ó. Então, para quem não entendeu, o R4 é como se fosse um cartucho tradicional de DS, só que em vez de ter só um jogo, como esses dois, né, que é o Sonic Colors e o Super Mario Bros, que é um jogaço, ali você vai ter um menu para você escolher jogos e emuladores e diversos jogos para jogar. Então a gente vai ter aqui uma pasta de emuladores, jogos de DS e uma pasta de jogos de Game Boy Advance. Então eu vou começar mostrando aqui os emuladores. Emulador de Game Boy, emulador de Nintendinho, emulador de Super Nintendo também. E fora o emulador de Game Boy Advance, que tá em outra pasta, e olha tanto de coisa que o pessoal da Barateiro Games colocou, ó. Tudo organizado aqui de A a Z, e também hack ROMs e também jogos traduzidos de Game Boy Advance. Então se você quiser jogar aquele Pokémon, já vai estar aqui com capinha, tudo mais configurado para você aproveitar. Vamos abrir aqui rapidinho só para mostrar para vocês como é a emulação de Game Boy Advance aqui no Nintendo DS, que eu vou abrir aqui, ó, o Dragon Ball Adventures. E se assim como eu na sua infância você não aproveitou a biblioteca do Game Boy Advance, aqui você também consegue aproveitar, né? Fora toda a biblioteca do DS, do Nintendinho. Esse é o console mais barato e mais versátil que você consegue comprar hoje, né? Acho que é isso, né? Já deu pra mostrar aqui do Game Boy Advance. Ele fica com essas bordas, né, na lateral, mas tudo bem, porque ele mantém a proporção original do Game Boy Advance. O jogo fica muito bonito e compacto, né? Porque o DS é um console compacto. E quem acompanha o canal sabe que eu sou muito defensor de console portátil chinês, né? Desde R36S. Eu tenho aqui, ó, um Game Boy Advance pirata, né? Da Ambernic. Também tem aqui, ó, Mio Mini Plus. Também tenho aqui um mais potente, né? Que tem um Snapdragon, que é o AY Odin Mini. Só que, na minha opinião, o DS e o 3DS são os únicos que não tem como substituir. Não existe algo perfeito para você colocar no lugar, algo mais atual. Porque, primeiramente, que ele dobra, né? Já tá aí o primeiro ponto, e quando você dobra, além de você ganhar mais espaço, automaticamente ele entra no modo repouso, começa a economizar mais bateria. Então isso já é um ponto muito positivo e algo único, né? Coisa que é coisa de japonês, não tem jeito. E outra coisa que é muito interessante é as duas telas. Isso pra mim é uma coisa que é muito difícil substituir. Nunca vai ficar uma experiência parecida. Por isso, eu sempre vou defender você ter um DS na sua coleção e também, né, um 3DS. Só que tá um momento delicado esse carinha aqui, mano. Você não consegue comprar por menos de R$1.000 hoje em dia. Então, o DS acaba sendo uma alternativa muito boa porque a biblioteca do DS, no geral, é muito elogiada. Se você não jogou, vale a pena. Principalmente aqui com o R4, que é universal. Você vai conseguir jogar tudo de DS com apenas um cartucho, né? Sem você precisar ficar garimpando jogos originais. E para provar minha tese, vamos abrir aqui a pasta de jogos de DS, lembrando que aqui são jogos traduzidos e aqui são jogos de A a Z, tudo bem organizado e tudo com capinha, muito bacana isso. Então agora vamos voltar aqui para os jogos traduzidos e vou mostrar aqui que eu estou correto na emulação de DS, que é algo único, com um jogo muito específico, que não é tão específico, né, que eu tô falando da franquia Zelda, que é o Zelda, cadê? Caraca, é muito jogo, pessoal. Que é aqui, ó, Zelda Spirit Tracks. Spirit Track. E eu escolhi esse jogo para mostrar para vocês porque ele é um jogo praticamente, acho que 100% do jogo é focado aqui na canetinha, né, na experiência de touch. Então se você for jogar um Pokémon na emulação, até você consegue jogar com uma tela só, mas esse jogo em específico você tem que jogar nesse estilo de duas telas, mano. Além de você precisar das duas telas, né, para jogar, você também precisa usar o touch, porque aqui o Link ele se move usando aqui a canetinha, ele também ataca usando aqui o touch. Então é um jogo assim, para você jogar no DS, para você ter a melhor experiência possível, porque na emulação isso aqui não é um jogo legal para você ter como experiência. Lembrando, ó, que tá totalmente em português, que originalmente até hoje muitos jogos da Nintendo nem são traduzidos. Aqui o pessoal da Barateiro já deixou no jeito para você jogar.
E agora voltando aqui sobre o assunto do R4, eu não sei se existe um botão específico para eu sair, já tentei apertar Start Select, Start algum botão aqui e nada dá certo. Então acho que a única forma de voltar pro menu, né, claro, você salva o seu jogo para você não perder seu progresso e você reinicia o console. Deve existir alguma forma, mas eu sou burro. Então agora a gente já tá de volta aqui pro menu da Barateiro Games, que inclusive eles desenvolveram esse plano de fundo, essa organização que ficou muito legal, né, inspirada aqui em Pokémon Fire Red. E agora eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu vou zerar aqui no DS, né. Claro que eu tô falando aqui de Pokémon, vamos aqui em jogos traduzidos, que eu já comecei um save pra adiantar aqui o progresso pra vocês, que está aqui, mano, calma. Ó, a gente tem aqui o New Super Mario Bros, que é o principal jogo aí que eu joguei na minha infância, muito divertido. E eu tenho um cartucho, né, como eu mostrei pra vocês, mas eu quero mostrar o Pokémon branco, que é o que eu tô jogando, né? Pokémon White Version, e automaticamente ele já vai puxar aqui o nosso save, vamos dar Start. Eu tô na rota 1, eu joguei bem pouco, só pra mim testar como que era o game, e uma coisa que eu me surpreendi demais foi com os gráficos do jogo, mano. Eu achei realmente muito lindo, essa estética meio 2D, 3D do Pokémon branco, né? Pokémon preto e branco, Black and White. Pra quem não sabe, mano, vamos entrar aqui no matinho pra mostrar o combate, que não muda muito, né? Ainda é um jogo Pokémon, e esse jogo eu quero fazer 100% da Pokédex, então já vamos capturar o primeiro Pokémon que vai aparecer, que é aqui o Liloop. De inicial eu peguei aqui o Oshawott, né? E aqui no Pokémon, diferente do Zelda Spirit Track, você pode jogar tanto aqui com os botões, né, do próprio controle, ou com a canetinha, que eu vou jogar com a canetinha, né? Tô em um DS, vou usar a caneta. Lembrando que aqui você consegue jogar todos os Pokémon de DS e também de Game Boy Advance. Então, pra quem gosta de Pokémon, o DS é o console perfeito, né? Ainda mais aqui com as duas telas. Olha como fica a experiência do Pokémon preto e... Ai! Ah, ele sobreviveu, mano. Quase que eu matei ele sem querer. Eu vou capturar ele, na verdade, né? Então vamos jogar aqui a Pokébola. Lembrando que tá traduzida, né? Eu nem tive o trabalho de procurar o próprio pessoal da Barateiro já colocou aqui no R4. E Pokémon tem que saber, né? Tem que saber o que tá acontecendo pra você conseguir seguir na história. Primeiro o Pokémon da nossa Pokédex capturado. E claro, se você quer comprar o seu DS... ou seu 3DS, ou até mesmo... Ué, cadê? Ou até mesmo aqui, ó, seu R4 totalmente configurado com jogos em português, que oficialmente não existem jogos traduzidos para DS. Então se você quer um cartucho completo de jogos traduzidos, diversos jogos de DS, emuladores, jogos retrô também traduzidos, não tem jeito, cara. É só na Barateiro Games, que pra quem não conhece é uma loja parceira aqui do canal há anos, especialista aqui em games, fora ter garantia e segurança e envio aqui para todo o Brasil. E para quem acompanha e segue aqui o canal, sabe que eu sempre faço vídeos dos consoles deles aqui no canal. Então a gente tem aí o R4 lotado de jogos Plug and Play, que é literalmente tirar da caixa e jogar. Também temos a novidade de 3DS e DS também totalmente configurados, fora outros consoles como PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, ambos aqui já configurados, desbloqueados, lotado de jogo para você só ter o único trabalho de abrir e jogar, tá ligado? Então por isso eu uso e sempre recomendo aqui no canal o pessoal da Barateiro Games, que pra mim tem um trabalho excelente, fora o suporte vitalício para todas as suas dúvidas. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum aqui no Brasil, é realmente algo único deles, e por isso eu sempre recomendo aqui com carinho no canal, porque é uma loja que eu realmente gosto muito. Lembrando que quem vem aqui pelo canal garante aquele brindizão na hora da compra, link na descrição, e bora garantir aqui o R4. E aqui temos o meu New 3DS XL, que até hoje eu não fiz vídeo no canal, mas uma hora vai ter vídeo dele, beleza? Já fiz aqui o desbloqueio, já fiz toda a configuração, inclusive lotei de jogo, como vocês estão vendo, ó. Caraca, acho que eu baixei toda a biblioteca do 3DS, só que uma coisa que eu não fiz foi baixar jogos de DS nele, porque, mano, tem aqui o R4, tá ligado? Lembrando que ele não serve para jogos de 3DS, apenas jogos de DS, mas, né, se você só tem um 3DS, você também pode comprar o R4. Ele vai aparecer aqui como um jogo de Bomberman. Você abre e ele vai funcionar aqui, ó, normalmente como tava funcionando aqui no nosso DS. Inclusive o menu vai funcionar igual, tudo a mesma coisa, os emuladores também vão funcionar normal. E se a gente for abrir aqui o mesmo jogo que eu tava jogando, que era o Pokémon White, ele vai abrir no save que eu fiz. Então vamos lá, vamos procurar aqui que é muito jogo. E lembrando, ó, tudo com capinha, tudo bonitinho. Eu realmente gostei muito desse menu que o pessoal da Barateiro Games fez, ó. Tá aqui, ó, Pokémon White. Eu capturei aquele Pokémon, mas eu esqueci de salvar o jogo. Então, ele não vai abrir exatamente naquela parte, mas vai abrir aqui no meu último save. Vamos puxar aqui a canetinha. E lembrando, né, que como é um DS, nenhum 3DS vai ficar aqui com bordas, né, normal. Então vamos apertar aqui Start e vamos ver se vai aparecer o nosso save, ó. Tá aí, ó, Lops. E se a gente abrir exatamente da onde a gente parou, é até interessante você jogar DS no 3DS, porque o áudio do 3DS é maior, né? Onde que aumenta, mano?
Caraca, eu não sei aumentar o volume, velho. Ah, é aqui na lateral. E como dá pra ver, agora são 4h37 e eu tenho um compromisso, vou ter que sair hoje, que simplesmente o pessoal da Asus me mandou aqui, ó, 2 ingressos de Supergirl do nada, então vou lá com a minha namorada assistir. E eu pensei, né, pra esse vídeo não ficar só unboxing e primeiras impressões, vou levar o meu DS e depois vou dar o meu veredito de como é ele no dia a dia, né, por ele ser bem portátil. Inclusive, o meu celular é um S25 Ultra e se a gente for colocar aqui o DS, ele é menor que o meu celular, mano. Bizarro. Então é isso, vou me arrumar aqui, vou pro Civicão e jogar um pouco de Pokémon Black and White e no final do vídeo, mais pra noite, eu falo aí de como foi levar esse portátil aqui, que é realmente muito pequeno, né, porque ele dobra, é um baita console, principalmente agora que o 3DS subiu bastante o preço, esse aqui é uma boa alternativa. E aqui estou de volta dentro do Civicão, que pessoal, eu acabei esquecendo de gravar, né, um pouquinho do processo jogando fora de casa e tudo mais, porque... eu esqueci, tá? Não tenho desculpa. Mas tirei uma foto. Editor, coloca aí na tela. Tomando aquele cafezinho, jogando no Nintendo DS. E enquanto eu jogava esse café, eu parei pra pensar. Cara, o Nintendo DS, ele foi lançado antes do primeiro iPhone, né? O primeiro iPhone com touch e tudo mais. Claro que já existia a tecnologia de apertar na tela, né? Mas é muito doido ver que a Nintendo tornou isso meio que popular, né? Não que seja barato. E agora tá passando 2 pessoas aqui me olhando. Oxi. As ideias. Não que fosse barato, né? Mas meio que deu isso ao povo, né? Uma novidade, coisa que nem celulares faziam isso na época. Então, muito doido pensar como os japoneses são embaçados. E agora falando aqui da experiência do Nintendo DS, cara, é um console muito portátil. Eu literalmente coloquei ele no meu bolso e levei por aí. E uma coisa muito boa dele é que eu não precisei carregar em nenhum momento. Esse modo repouso dele é muito bom. Você fecha, ele meio que entra ali na hibernação e economiza a bateria, tá? Não tive que carregar até o momento. Não que eu joguei muito, né? Mas é interessante ver que ele tá mais ou menos 10 horas ligado aí no modo repouso e eu não precisei carregar, tá ligado? E o que eu fiquei jogando foi aqui o Pokémon Black and White, né? Tá sendo uma experiência boa. É um dos poucos Pokémon que o pessoal fala que tem uma história boa. Quando eu pego algo pra zerar, eu tento fazer pelo menos 100% dele. Tanto que recentemente eu platinei o Astro Bot. E aqui eu vou tentar fazer 100% da Pokédex, né? Que tem bastante Pokémon. Mas eu me diverti jogando, né? Tanto que eu joguei ali no café, depois joguei um pouquinho mais de noite. E não sei se dá pra perceber, mano, mas esse meu DS meio que tem um vazamento de luz. Não sei se é muito normal, né? Mas não é algo que me incomoda, porque não é sempre que dá pra ver. É mais quando tem preto aqui na parte de cima. E aqui é o time atual, tá? Como eu vou fazer 100% da Pokédex e eu tô no começo do jogo, tá bem basiquinho, né? Mas é isso. E pra concluir o vídeo, pessoal, fiz aqui algumas anotações, né? E é basicamente isso, ó. Eu escrevi muito portátil, prático e com R4 tirar da caixa e jogar. E é mais ou menos isso, mano. Não tem muito mais o que eu inovar, né? É isso. Se você não jogou nada de Nintendo DS, você tem uma biblioteca enorme, ainda mais com R4, né? Que você tem jogos infinitos. Então isso aqui é diversão garantida, principalmente aí, ó, Pokémon. Eu gosto de Pokémon, tá? Principalmente os antigos. Então isso aqui pra mim vai ser muito bom. Fora o Mario, o Zelda, que também tem muito Zelda aqui. Também vou jogar Super Mario 64, que também lançou uma versão pra DS. Enfim, console muito completo e, querendo ou não, custo-benefício hoje em dia, né, que infelizmente não tem nada mais barato, mas, por exemplo, esse aqui tá muito bem conservado e me custou R$500, então, na minha opinião, vale a pena. Comentem aí de vocês, beleza? Vou indo nessa, vou jantar ainda e agora são... que horas são? Agora são 1 da manhã, o cara tá jantando 1 da manhã, mas é isso, tamo junto e espero que vocês tenham gostado aí do DS. Comentem aí próximos consoles pra eu trazer no canal. É isso, links na descrição, Barateiro Games e vocês estão ligados. Tchau!